O temor de uma recessão nos Estados Unidos fez as bolsas de valores despencarem na Ásia, na Oceania e também na Europa. Em julho, o desemprego nos Estados Unidos alcançou o patamar mais alto em quase 3 anos. E isso já havia afetado o mercado na sexta-feira. Aqui no Brasil, a Ibovespa também opera em baixa generalizada. Para falar sobre essa tensão no mercado, a gente faz conexão com o economista Ricardo Buzo. Boa tarde, Ricardo. Seja sempre muito bem-vindo aqui no Conexão Record News. Agora eu vi que por aqui a Ibovespa está em queda de 0,83, dólar em 5,75, mas assustou o valor do dólar logo cedo, hein? Boa tarde, Kelly. Boa tarde aos espectadores. Sim, assustou. Estamos falando de um movimento que pode se equiparar a um pânico que foi deflagrado na semana passada, mais precisamente na sexta-feira, com os dados de mercado de trabalho dos Estados Unidos, né? Mas também com o movimento anterior, que era dos balanços, né? Principalmente das grandes empresas de tecnologia que vieram abaixo do esperado. O mercado de trabalho também se esperava uma geração maior de emprego. E aí, essa leitura fez com que o mercado lesse a possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos. Isso porque o Banco Central de lá tinha acabado de manter a taxa de juros e, para esse cenário, a compreensão é de que ele precisa cortar juros muito rápido. Aí esse temor de recessão deflagrou tudo no mundo inteiro, abalou todo, ninguém se salvou dessa, mas aqui no Brasil parece que foi um pouquinho pior ainda. Pois é, o que a gente pode esperar pela frente então? Porque quando a gente vê realmente que esse temor vai abalando as bolsas do mundo afora, a gente fala o que vem por aqui? O grande problema é que a economia americana ela é o motor do mundo, né? E no Japão, por exemplo, as notícias estão dando muito destaque para o que acontece na Ásia e no Japão mais especificamente, porque o Japão está num movimento contrário. Ele está vendo que ele vai precisar aumentar a taxa de juros. Se ele aumentar a taxa de juros, ele vai valorizar a moeda dele, o iene vai ficar mais forte, e aí o desespero se isso acontecer, ele vai exportar menos, né? E a outra questão é que, como o Japão tem uma taxa de juros historicamente baixa, em níveis reais até negativos, porque ele precisa normalmente lutar contra o risco oposto, ou de deflação, acontece que muitos investidores tomam dinheiro no Japão a taxas de juros muito baixas e investe em países que remuneram mais, e o Brasil é um caso, não só o Brasil, mas outros emergentes. Então, na medida em que faltar essa fonte de financiamento, secar essa fonte de financiamento, menos recursos vêm para cá, e se isso acontecer, o reflexo no dólar é praticamente instantâneo. É claro, esse momento que nós estamos vendo, ele é um estouro de boiada, até porque o Brasil, convenhamos, tem reservas muito robustas, reservas cambiais, só que nós temos aí a questão da nossa política fiscal, o mercado está de olho nisso. Então, se acontecer, se esse quadro não se reverter, que não deve voltar tão cedo, esse câmbio de início vai ficar bem alto aqui no Brasil e nós temos um impacto direto na inflação. De que forma? Uma cadeia de suprimentos que a inflação pega e, em especial, até o IGPM, que é aquele índice de inflação do aluguel, né? Ele é muito impactado por câmbio. Então, é um momento bem delicado. Por isso que a gente costuma trazer realmente essa análise para todo mundo compreender, porque o que acontece, eu sempre falo isso aqui no Conexão, o que acontece do outro lado do mundo muitas vezes tem repercussão pesada aqui no Brasil também. Agora, Ricardo, gostaria da sua análise num ponto importante. Perdão? Está tudo interconectado, né? Com certeza está. E aí, pegando esse gancho também, já que está tudo conectado, o Brasil é visto como o celeiro do mundo. A gente sabe da importância do nosso agronegócio. O que pode acontecer com os principais produtos agro que a gente manda mundo afora, hein? Olha, nesse cenário cambial, a alta do dólar, que tecnicamente é a desvalorização do real, ela ajuda na exportação, né? É justamente o que o Japão não quer. O Japão não quer que o iene dele se valorize porque vai afetar as exportações. Isso, para nós, é favorável, porque quanto mais alto estiver o dólar, vamos falar em termos bem simples assim, mais barato é para o exportador comprar.
Então, esse ponto é favorável, mas nós temos um impacto mais forte tanto na importação, né, no que depende de importação para produção e afeta uma cadeia toda, e na inflação principalmente. A gente lembra, em relação ao dólar, é que a gente já vem de algumas altas, não é verdade? Essa alta expressiva, claro, assusta, mas o dólar vem aumentando já há um bom tempo, né? Isso, nós precisamos lembrar o espectador que nós começamos 2024 a 4,95. Então, esses 5,80, 5,85 altos já de hoje, isso já é algo em torno de 20% num horizonte muito curto, né? E isso se deve não só ao movimento externo, porque a taxa de juros nos Estados Unidos realmente é a maior expectativa, mas por aqui a apreensão em torno da política fiscal. Para nós termos uma ideia, na quarta-feira foram divulgadas as duas atas no mesmo dia, do Banco Central dos Estados Unidos e a do Banco Central brasileiro. E o humor para cá azedou, digamos assim, porque esperava-se uma mensagem mais forte do Banco Central, uma ameaça de elevar juros mais cedo do que veio comunicado. E então, se nós não tivermos uma política fiscal bem definida, uma lição de casa bem feita, nós vamos ficar entre essas ameaças de dólar alto ou de juro alto para combater os problemas. E isso impacta em produção, mercado de trabalho, abastecimento de produtos e chega na população de forma muito forte sempre. Esse é um ponto muito importante, viu, Ricardo, que você tocou, porque a gente vai acompanhar agora, inclusive, a volta do trabalho, né, do Congresso, com muitas pautas importantes. Então, é claro, né, é governo e Congresso ali trabalhando junto. Vamos ver o que vai acontecer, porque, como você mencionou, a gente tem um desafio grande interno para conseguir driblar essas situações externas, né? O desafio é mostrar para o mundo, nesse mundo conectado, que nós vimos que uma desconfiança nos Estados Unidos abala a Ásia, abala o Japão, reflete em nós. Então, nesse mundo, o que os mercados esperam é que nós tenhamos a capacidade de mostrar responsabilidade com os gastos públicos. Então, são ações que precisam ser muito coordenadas e ter um bom entrosamento entre executivo e legislativo, principalmente para dar conta desse recado, que é um momento muito importante. Exato, a gente vai seguir de olho. Ricardo, foi muito bom te ouvir aqui no Conexão. Uma boa tarde para você e até a próxima. Muito obrigado, sempre à disposição.